Liberdade. Eis uma das ideias mais difíceis de se falar, de se defender e de se definir. Talvez por uma particularidade única, afinal, a ideia de liberdade é uma dessas ideias nascidas no berço da civilização ocidental. E é uma ideia que não possui um valor universal, como coragem, como honra. E mesmo dentro do Ocidente, há diferenças sobre o conceito e ideia de liberdade. E essas diferenças são evidentes se você parar um pouco para pensar sobre o que significava para um grego a ideia de liberdade, ou para um romano, e o que significa para nós. Por exemplo, a liberdade da aristocracia francesa era bem diferente da liberdade que um americano comum tem hoje em dia, que é muito diferente da liberdade que nós brasileiros temos em relação aos americanos. Um americano, por exemplo, fica chocado com os entraves burocráticos para se abrir uma empresa nesse país. Por outro lado, nós temos uma liberdade sentimental pseudo-sexual que normalmente encanta os gringos, mas isso é pura divagação. O que importa aqui é chegar em algumas bases. Eu acredito que existe uma liberdade que muitas vezes é confundida com uma licenciosidade e até com luxúria, mas essa liberdade primeira, ela é fruto de discussões, debates, livros e mais livros escritos sobre o tema e que perduram até hoje, tanto que a gente está aqui falando disso. Mas a gente pode resumir essa liberdade da qual eu estou falando, essa liberdade clássica, em dois pontos: a liberdade de opinião e a liberdade de possuir uma propriedade privada. O problema é quando esse tipo de liberdade começa a ser ameaçado, seja por fatores internos, como por exemplo um alto índice de roubos ou de estupros em uma comunidade, seja por ameaças externas, como atentados terroristas, ou seja por tragédias da natureza, como terremotos ou tsunamis ou qualquer coisa do gênero. E neste momento, quase todos resolvem abrir mão de algum aspecto da sua liberdade para ter mais segurança. O problema, como bem fala o Bertrand de Juvenel nesse livrinho aqui, ó, On Power, é que o poder ele se aproveita, e o poder aqui eu me refiro ao Estado, ele se aproveita desses momentos para ampliar-se. E uma vez ampliado esse poder, meus caros, não há cidadão ou indivíduo que consiga reverter o problema. Um exemplo clássico da ampliação dos poderes de um governo é a Guerra Civil Americana, que, em busca de uma causa nobre, ampliou enormemente o poder do governo federal sobre os estados americanos. Outro ponto importante é entender que a liberdade não é um conceito tão bem aplicável assim a outros países que não os países do bloco dito ocidental. Por exemplo, o que é liberdade para um iraniano? O que é liberdade para um afegão? Mesmo para um vizinho próximo, o conceito de liberdade dele de ouvir funk é muito diferente do meu de ouvir Mahler. Tudo isso pode ter origem, ou pelo menos eu acredito que tenha, uma origem no bendito do livre-arbítrio. E aqui eu roubo a ideia da Dorothy Sayers, desse livro aqui, The Mind of the Maker, onde ela vai defender que o livre-arbítrio é uma coisa assim... É como se Deus fosse um dramaturgo, escrevesse uma peça e nós fôssemos os atores. E aí depende de nós sermos bons ou maus atores nessa peça divina. Bom, ao fim e ao cabo, eu termino achando que a gente tem mais que preservar uma ideia luxuriante de liberdade, especialmente no campo das ideias e dos debates, especialmente no campo das artes. Mas isso por ter medo que o principal inimigo da nossa liberdade hoje em dia seja o politicamente correto, que é uma expressão muito falada, mas que as pessoas param um pouco para pensar no que realmente significa essa coisa de politicamente correto. Que, se a gente parar para analisar bem, ele não é tão diferente assim de certos puritanismos. Uma coisa comum a ambos os tipos, seja o politicamente correto ou o bom moço puritano, é uma falta de profundidade cultural mesmo, uma falta de compreensão do espírito humano em sua totalidade. Ambos não percebem que ao proclamarem alto e bom som que certas coisas são imorais, indecentes, impróprias, etc, 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 estão antes de mais nada dando a um Estado mais poder para monitorar as nossas vidas de forma mais íntima, muito mais presente no nosso dia a dia. E essa limitação à nossa liberdade é uma das principais ameaças à nossa própria individualidade, à nossa própria concepção de sociedade saudável. O que eu acredito é que Deus deu o livre-arbítrio pra gente. E Ele deu um modelo, que é Cristo. Agora, o que cada um vai fazer com isso é a definição de cada um. O que não pode é, por exemplo, você tem esse tipo de... É uma imagem que me assusta muito, que é esse tipo de banda punk que fica procurando o patrocínio do governo, da Lei Rouanet, para se sustentar. Ou então um empresário que falha a sua empresa e depois vai pedir empréstimo com o governo para poder recuperar o seu patrimônio perdido. Isso não é liberdade, isso daí é falta de caráter. Liberdade, ela requer responsabilidade individual, responsabilidade perante a família, responsabilidade perante a sociedade e responsabilidade, em último caso, perante a Deus. E como eu sempre dou umas pitacos aqui sobre algumas coisas para vocês lerem, acho que uma coisa interessante é ler Medida por Medida, do Bill Shakespeare,
que fala dessa questão da liberdade, da luxúria, da licenciosidade. Este livro importantíssimo, que é uma coletânea de textos que o Roger Scruton organizou, chamado Liberty and Civilization, vale ler. Esse aqui do Philip Howard, The Death of Common Sense, é extremamente importante para vocês verem o quanto o império de leis pode ser também uma ameaça à nossa liberdade individual. E por fim, esse aqui, Inventing the Individual, do Larry Sindentop, que é um livro que vai discutir por que nós ocidentais temos esta liberdade toda. E vocês podem ainda ouvir isso aqui, ó, Glenn Gould e Hélène Grimaud. Glenn Gould tocando Bach, Hélène Grimaud tocando o Concerto 23 de Mozart. E aí vocês vão entender o que é liberdade de verdade. Tchau!